A paz do Senhor, gente, estamos aí nessa data para mais um vídeo aula, iniciando aqui. Quero pedir perdão a vocês que semana passada não deu para me fazer o vídeo aula, eu tive que fazer uma viagem e não teve como eu fazer esse vídeo aula, mas eu estou aqui iniciando, né, lição 5 a lição 4 e eu não pude fazer o vídeo aula. Nós falamos de como se conduzir na caminhada. Foi esse o assunto, tema da nossa lição de domingo passado. Como se conduzir na caminhada. E o próximo domingo, que é a lição de número 5, né, 5 de maio de 2024, nós vamos falar dos inimigos do cristão. Os inimigos do cristão. O cristão tem inimigo? Né? É uma pergunta, já iniciei logo com uma pergunta. Claro que tem. E a lição vai mostrar que nós temos 3 inimigos. Né? No textual, vamos aqui, nosso textual vai estar inserido na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e versículo 26, e diz aqui na carta: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, né? Então, aqui já começa a mostrar, né, algumas astúcias, né? O inimigo usa para nos desviarmos, né, do caminho, para nos afastar do caminho de Deus, que é a cobiça, né, e a inveja, né? Cobiça, inveja e a vanglória, né? Que são armas que o inimigo usa para derrotar, para derrubar o cristão. Né? São uma das armas, né? Nossos inimigos usam para derrubar o cristão. Verdade prática vai dizer que na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar. Atrapalhar o quê? Né? A nossa caminhada até chegar ao céu, né? Então, a nossa jornada, a nossa caminhada, como nós estamos estudando, né, de fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar, Que inimigos são esses? Aí a verdade prática vai mostrar aqui 3 inimigos, né? 3 inimigos. Quais são esses 3 inimigos? O diabo, a carne e o mundo. Né? O diabo, a carne e o mundo. Né? São 3 inimigos grandes, tá, do cristão. E lutam, né, para atrapalhar a caminhada do cristão. Luta para atrapalhar a chegada ao alvo, né, a chegada do destino, que é o céu. Mas por que esses 3 inimigos, eles são ferrenhos e eles lutam para atrapalhar a nossa caminhada até chegar no céu? Nós vamos ver no decorrer da lição, a gente vai observar isso. Né? Mas para encerrar aqui, o nosso comentarista ele diz o seguinte: mas em Cristo somos mais que vencedores. Somos vencedores na pessoa bendita de Jesus Cristo. Né? Nós somos vencedores. Glória a Deus por isso. Né? E Jesus, no final da sua palavra com os seus discípulos, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que tivesse ânimo. E o apóstolo Paulo, na carta, no capítulo 8, né, da sua carta à igreja que estava em Roma, aos Romanos, versículo 37, ele vai dizer, capítulo 8, versículo 37, ele vai dizer justamente isso, né? Quando aqui o comentário diz, mas em Cristo somos mais que vencedores. É justamente o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 8 e verso 37. Vamos aqui então a nossa leitura bíblica em classe. Está baseada em Romanos capítulo 6,
versículo 11, 14, e primeira epístola, é a epístola de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Romanos capítulo 6, versículo 11, vai dizer assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. E o versículo 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Instrumento de justiça, né? Nossos membros devem ser apresentados a Deus como instrumento de justiça, né? E o versículo 14 diz aqui: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Graça, o que é graça? Graça, né, a gente sabe que é favor imerecido. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar esta graça, né? E o pecado, ele está debaixo da lei, né? 1 João capítulo 2, versículo 15 até o 17. João, o apóstolo João, vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Na nossa introdução, né, a gente vai mostrar-nos aqui que na nossa trajetória, na nossa jornada cristã, tá, nos deparamos com perigos, né, que ameaçam a nossa trajetória, tá, do nosso caminho para o céu. São os perigos, tá? São 3 inimigos. Quais são os 3 inimigos que nos atrapalha a nossa trajetória, né, o nosso caminho para o céu? É o diabo, a carne e o mundo, né? Aí a gente aprende que, está mostrando aqui na introdução, que o mundo, o diabo e o mundo estão do lado externo. O lado externo é o lado de fora, né, de nossa trajetória. Então, o diabo e o mundo, ele é visual, tá? Ele está do lado externo, tá? É bem visível. Ele age na parte de fora. E o lado carne, né? O inimigo carne, ele age no lado interno, que é a parte de dentro. O que é isso, né? É a nossa natureza pecaminosa que nós herdamos, né? Nós nascemos já no pecado, quando nascemos, a gente já herda essa natureza pecaminosa, tá? Quando a gente abre a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, vai falar sobre a origem do pecado. Então a gente vai ver que a gente já nasce com essa natureza carnal, tá? E é contra ela, né? A gente, na próxima lição, nós vamos estudar as armas, né, para a gente estar combatendo esses inimigos. Então, são esses 3 inimigos que vai estudar. Vamos estudar o inimigo como o diabo, a carne, tá? E o mundo. Diabo, o mundo e a carne, né? Nós vamos estudar em detalhe esses 3 textos. Nós vamos estudar, vai falar sobre cada um texto, vai falar sobre cada um inimigo. O primeiro texto aqui vai falar sobre
o primeiro inimigo que é o diabo, tá? Ele é real ou ele é irreal? Não, aqui nós vamos aprender que ele é real, tá? Vamos aprender que ele é real. Ele está praticamente em toda a Bíblia, tá? A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas. São descritas em Gênesis, em 1 Crônica, em Jó, em Salmos, em Isaías, Ezequiel e Zacarias. Nós vamos ver isso aqui no decorrer da lição. Tá? Já o Novo Testamento, aqui falamos do Velho, né? E traz aí a imagem dele, mostrando que ele é uma realidade, que ele é real. Principalmente quando você vai ler lá Gênesis, capítulo 3, você vai ver ele se apresentando a Eva, né, conversando com a Eva, como é que ele é maléfico, né, a maledicência, conversando com a Eva, ele seduzindo a Eva a comer, a participar daquilo que Deus falou e era para eles não participarem. Então, no Novo Testamento, tá, mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes. Tá? E das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o mencionou. Tá? Então, dentro dessas 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o mencionou, tá? Aparece a atuação do diabo, por 25 vezes aparece a atuação do diabo. Tá? Aí está aí a primeira resposta. Tá? Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Pode ver em Mateus capítulo 13, versículo 39 e Lucas capítulo 11, versículo 18. É a nossa primeira resposta do nosso questionário. Tá? Então tá aí o primeiro ponto do primeiro texto. Estava falando sobre a realidade desse inimigo do cristão que é o diabo. Aí o segundo ponto vai falar da descrição, tá? O segundo ponto aqui vai descrever a descrição de Satanás, né? Que é o mesmo diabo, são nomes, né? A descrição em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 e 14, vai mostrar, né, ele como anjo de luz. No livro do profeta Isaías capítulo 14, né, vai mostrar essa descrição. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 e 14, e Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, também vai mostrar a descrição de Satanás, tá? Que é o mesmo diabo, que é o primeiro inimigo do cristão, tá? Então, vamos lá. As Escrituras descrevem Satanás como um ser espiritual e pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Então, né, não é qualquer um não. Satanás, o diabo aqui, ele era anjo, né? Aqui o profeta Ezequiel vai descrever ele como anjo de luz, tá? E o profeta Isaías também o descreve dessa mesma forma, tá? Em Judas, versículo 9, na epístola de Judas, tá? Versículo 9, que só tem um capítulo só, tá? Por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel, tá, contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Satanás queria o corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel, que é um dos anjos que batalha, né, que peleja, ele pelejou com Satanás e não deixou, né, ele levar o corpo de Moisés. Mas não ousou a pronunciar juízo de maldição contra ele.
de fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Que é isso, irmão Márcio? Que é chefe dos anjos caídos, né? Aí você lendo o Ezequiel 23, 28, versículo 12 e 14, você vai, e livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, você vai ver que ele era anjo de luz, né? E foi o pecado dele, porque ele se achou mais importante do que o próprio Deus, né? Ele se achou mais importante do que o próprio Deus, e Deus o expulsou. Ele com os seus adeptos, né? Ele com os seus adeptos. Então, formou então quem? Os anjos caídos, né? Foram expulsos do céu. Quando se rebelaram contra Deus, quando se revoltaram contra Deus, Deus os expulsou da sua presença, tá? Deus os expulsou, tá? Mas acontece o seguinte, que aí nós vemos aqui na continuidade da lição, nosso comentário bota para nós que Satanás, ele tem poder, amém? Tá? Ele tem poder. Ele tem poder, só que o seu poder é limitado. É limitado. Ele é visto também como Deus, um Deus deste século. Ele é o Deus deste século, né? A gente vê aí, vem acontecendo, tá? As astúcias que os homens estão pretendendo a fazer, né? Para que o evangelho venha parar, né? Ensinamento doutrinário, enfim. Mas isso é o Deus desse século, que é Satanás, que está, né, incrementando isso e né, colocando isso na mente humana. Então, Satanás, ele é visto como Deus desse século. O príncipe da potestade do ar. Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar. Depois você dá uma passadinha lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, tá? Vai falar essa questão, tá? Dele ser visto como Deus desse século e o príncipe da potestade do ar. E Efésios capítulo 2, versículo 2, tá? E Satanás, também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui o quê? Personalidade, ou seja, ele tem inteligente, ele é um ser inteligente, tá? Ele não vai chegar de qualquer maneira, não, tá? Às vezes a gente vê aí as pessoas pintando Satanás com flecha, com arco, com garfo estridente, e um chifre, né? A gente vê demais isso aí, mas não é assim não, ele é anjo. São anjos, porém anjos decaídos, tá? E que são preparados para fazer o mal, tá? A Bíblia prova que Satanás é inteligente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Tá? Satanás, ele tem raiva. Tá? Esse diabo, ele tem raiva. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Satanás, ele tem desejos. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Esse Lucas, capítulo 22, versículo 31, vai mostrar, né, Jesus falando com Pedro, que Satanás pediu para se andar com Pedro, mas Jesus não permitiu. Então ele tem vontade, só tem vontade. Quando Deus permite, né, que é o caso de Jó, Deus dá o livramento, Deus dá os escapes. Mas no caso de Pedro, Deus não permitiu que Satanás ele se andasse com Pedro. Em Lucas capítulo 22, verso 31, você vai ver esse episódio, ou essa mensagem, tá? Satanás, ele tem vontade própria, está em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, tá? Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa, e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele, tá? Então, nosso Senhor Jesus, ele usou pronomes pessoais para se referir a ele. Está em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 12. Tá?
Também Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12. E Jó, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Então nós vemos aí a questão da descrição de Satanás, né? Essa é a descrição. E Satanás tem uma identidade, a identidade do inimigo, tá? Qual a sua identidade, tá? Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrever. Primeiro nome, serpente, né? Quando você abre lá em Gênesis 3, você vai ver várias vezes escrito serpente. Que é a serpente? A serpente se refere à sua sagacidade e astúcia. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Tá? E Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Satanás mencionado 52 vezes. Tá? Ele é conhecido também como adversário ou opositor, porque ele é opositor, que faz oposição a Deus. Zacarias capítulo 3, versículo 1. E Mateus capítulo 4, versículo 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Tá? E diabo aparece 35 vezes. vezes. Tá? Satanás é mencionado 52 vezes no Novo Testamento. E diabo aparece 35 vezes também no Novo Testamento, também conhecido como acusador. Mateus capítulo 4, versículo 1 e Efésios capítulo 4, versículo 27. Ele também é conhecido como maligno. Maligno, por que maligno? Quando se fala de maligno, é porque ele revela o seu caráter. 1 João capítulo 5, versículos 18 e 19. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 13, versículo 7, versículo 9, versículo 10, vai aparecer ele como dragão vermelho. Por que dragão vermelho? Porque revela a sua ferocidade. Revela que ele é feroz, tá? Ele não é brincadeira não, não ser de se brincar não, tá? É tentador, né? Porque ele tem ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Atos capítulo 5, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. E ele também é enganador, ele engana. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e 3. E o nome também dele, Beelzebu. Beelzebu quer dizer chefe dos demônios. Lucas capítulo 11, versículo 15. E Belial. Belial é pessoa má, pessoa sem valor. Juízes capítulo 19, versículo 22. 1 Samuel capítulo 30, versículo 22. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Tá? Então tá aí esses nomes, tá? Essa identidade aí do inimigo, tá? Ou de Satanás. São essas as identidades. Conhecido como serpente, conhecido como Satanás, conhecido como adversário ou opositor, conhecido como diabo, maligno, tá? Dragão, tá? Dragão vermelho, tentador, tá? E enganador, Beelzebu e Belial. Esses são os nomes, a identidade do inimigo ou de Satanás. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então está aí os 3 pontos do primeiro texto. Nós aí falamos dos 3 pontos do primeiro texto, falando do primeiro inimigo do cristão, que é o diabo, né? Os 3 pontos, vai falar os 3 pontos, vai falar da realidade do diabo, vai falar, segundo ponto, vai falar da descrição de Satanás, e o terceiro ponto vai falar da identidade, vai trazer todos esses nomes aí que a Bíblia nos mostra. Vamos passar aqui para o segundo
segundo ponto. E a segunda pergunta está aqui dentro, tá? Da identidade do caráter. Da identidade do inimigo. Eu marquei aqui, segundo o comentarista, serpente, adversário e maligno, tá? Só você olhar aí na seguida, seguindo aí a identidade de Satanás, você vai encontrar serpente, adversário e maligno. Essa é a nossa segunda resposta. O segundo inimigo do cristão, a carne, né? A carne. A carne vai falar de quem? Vai falar da gente própria, né? Da nossa carnalidade. Né? Vamos falar do conceito bíblico de carne. O que é carne? Vamos ver esse conceito bíblico. Né? Tem 4 definições para a carne. 4 definições. Primeiro, tecido muscular do corpo. A carne, ela é o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Segundo, o corpo humano inteiro. É o corpo humano inteiro, é por inteiro. A carne, ela forma o corpo humano inteiro. Está em Êxodo capítulo 4, versículo 7. Terceiro, né? Terceiro, a falar do ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Livro de Salmos 78, versículo 39. E o quarto, a natureza humana pecaminosa, né? A natureza humana pecaminosa. Este é o quarto, a quarta definição, tá? Da carne. A natureza humana pecaminosa é a carne. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 19, e Gálatas capítulo 6, versículo 8. Tá? E dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Está em 1 João capítulo 2, versículo 16. Aí vamos ver essas expressões aí. Tá? Grande relevância, vamos ver a relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal, em todas as suas dimensões. Como, por exemplo, a glutonaria, a sensualidade, a bebedeira, a relações sexuais ilícitas, né? São tudo aí a concupiscência da carne. Tá? São essas aí. São a glutonaria, a sensualidade, a bebedeira, relações sexuais ilícitas. Tá? Isso aí tudo é considerado aí as obras da carne, segundo Gálatas 5, a partir do versículo aí 19. Aí entra a terceira pergunta, a terceira resposta. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência e o egoísmo em grau elevado. Essa é a terceira resposta. Vou repetir. A expressão revela que não há critérios ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência e o egoísmo em grau elevado. Né? Então você observa aí que essa expressão aí, ela não leva em grau elevado. É o egoísmo. Né? A carne no Novo Testamento. Aqui nós vemos o conceito bíblico de carne, que é o primeiro ponto do segundo texto. E agora vamos ver o segundo ponto do segundo texto, que vai falar da carne no Novo Testamento. E entra também a quarta resposta aí. Ó. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana. Né? A totalidade da natureza humana. Pecaminosa.
a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Vou repetir que é a quarta resposta. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus degradada, sem a presença do Espírito Santo. Então, tá? Quem vive na carne, quem está na carne, tá? Quem procura alimentar o seu ego, a sua carne, né? Que segundo aqui os conceitos da carne, que é a questão da glutonaria, da sensualidade, da bebedeira, né? Dessas relações sexuais ilícitas, né? Ele cai aqui, ó, nessa situação, né? Em referência, tá? É pecaminosa, né? É uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. Isso é pecado, são coisas que são pecado, coisas que Deus não se agrada. A parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo, né? É Espírito Santo. O Espírito Santo está fora. Tudo que se diz pecado, o Espírito Santo fica de fora, né? Ele é santo e ele é Deus, tá? Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 9. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus, né? A carne faz o ser humano agir como se ele fosse o próprio Deus. Essa é a carne, né, do ser humano, é o inimigo também do cristão. E o terceiro ponto aqui do segundo texto vai mostrar a perspectiva doutrinária da palavra carne, né? Vamos ver essa perspectiva aqui. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana, depois da queda de Adão, como vimos a expressão. Carne pode ser usada para referir ao corpo humano. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39. Mas também a natureza pecaminosa. Então, a carne ela pode ser descrita, né? Se referir ao corpo humano, mas também a natureza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentido diferente, não há razão de confundir se entre carne como corpo e carne como corpo e carne como natureza pecaminosa. Pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria. É uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa, tá? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, você vai ver as obras da carne, né? Tudo quanto é pecado, tudo quanto Deus não se agrada, né? Que fere a Deus, o apóstolo Paulo vai descrever no livro na carta, né, aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, você vai ver essas obras, né, obras da carne, que não agrada a Deus, que não agrada ao Espírito Santo. Então é importante que nós, alunos EBD, nós que estamos de posse desse estudo, né, observamos isso e procurarmos fugir, né, desse pecado, fugir, né, dessas obras carnais, né, para podermos viver em espírito, como nós vamos ver aqui na frente.
Então falamos aí do segundo inimigo do cristão. Vamos para fechar aqui e falar do terceiro inimigo do cristão. Quem é o terceiro inimigo do cristão? O terceiro inimigo do cristão é o mundo, né? É o mundo com as suas vaidades, né? Com as suas ideologias, com os seus né, propósitos aí, oferece muita coisa aí que aos olhos humanos parece que é boa. Parece, né? Até o rei Salomão, ele escreve em um dos seus provérbios, ele diz que há caminho que ao homem parece bom. São esses caminhos aqui, caminhos mundanos, caminho do mundo. Parece que é bom. Mas qual é o fim dele? O fim dele é a morte. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 23, né, da sua carta à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então fujamos do mundo. Aí você pode me perguntar, mas João capítulo 3, versículo 16, vai falar, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora o Senhor está falando, o mundo é o terceiro inimigo do cristão, né? Só que quando João ele relata esse ensinamento de Jesus, né? Ele fala sobre Deus, que Deus amou o mundo da maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fala do mundo, tá? Do mundo pessoas, mundo humano, tá? Jesus veio salvar todos aqueles que estavam perdidos, todos que estão aprofundados no pecado. Jesus ainda os salva, Jesus ainda ele liberta, tá? Desses pecados aqui que está relatado aqui em Gálatas 5, a partir do versículo 19, né? Jesus ele quer libertar o homem, Jesus veio para libertar. Por isso que João descreve no capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse mundo que fala, que o evangelho de João fala, aqui é o ser humano, é as pessoas, são os viventes, né? Que vivem na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que está chegando aí este vídeo até o seu alcance, tá? Mas o nosso Deus, Ele te ama. Ele enviou Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Aleluia. E Ele quer te salvar. O propósito dele é que todos se salvem. Jesus veio para que todos se salvem, tá? Mas temos a livre escolha. Temos que escolher a quem servir, né? Como nós estudamos em lições anteriores. Então vamos ver aqui o terceiro inimigo do cristão, né? Que é o mundo. Eu já falei demais, agora eu vou adiantar um pouco aqui para a gente ver essa questão, em que sentido que o mundo é inimigo do cristão, tá? Primeiro, perspectiva bíblica da palavra mundo, tá? Aí ele vai falar aqui, ó, vai falar de 5 conotações, tá? 5 conotações para a palavra mundo, 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra. Salmos, capítulo 24, versículo 1, vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, a primeira conotação aqui, tá, é a terra, é do Senhor, tá? É Ele quem governa, é Ele quem manda, é Ele quem coloca, é Ele quem tira, é Ele que diminui, é Ele que exalta. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem mata, é Ele quem dá vida, é o nosso Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas. Eu costumo sempre dizer que nós, né, como cidadãos patriotas,
Nós temos o direito de ir votar em quem a gente quiser, ou parte esquerda, ou parte direita, vamos votar, não vamos deixar de votar. Mas quem coloca o homem no poder é Deus. E quem tira o homem do poder também não adianta, é Deus. Quem é o homem para dizer que eu saí assim, assado, eu entendo que eu sou melhor, eu faço... Não, 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 não. É porque Deus conhece o que é melhor para o seu povo. Deus conhece o que é melhor para a sua igreja. Tá? Deus conhece o que é melhor para as nações. É Ele quem governa as nações. Louvado seja o nome do Senhor, porque do Senhor é a terra. Salmo número 24, verso 1. Tá? Segundo, o conjunto das nações conhecidas. Está em 1 Reis, capítulo 10, versículo 23. E a terceira conotação aqui é a raça humana. Está em Salmos 9, número 9, versículo 8, e João capítulo 3, versículo 16. Né? Mostra o grande amor de Deus para com a raça humana, como eu disse anteriormente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a quarta conotação bíblica aqui vai falar do universo. Tá? Romanos capítulo 1, versículo 20. É a quarta conotação aqui. Tá? Vai falar do universo, que é tudo criado por Deus. Tudo é Deus que comanda. Tá? E a quinta conotação fala dos que se opõem a Deus, dos que se opõem a Deus. Esse tem o diabo como chefe e vive na impiedade. Tá vendo? Aqui, essa quinta conotação aqui vai mostrar para nós que aqueles que se opõem a Deus, tá? Esse tem como chefe ou como pai o diabo e vive na impiedade. Está em João capítulo 12, versículo 31. Você vai ver isso no Evangelho de João capítulo 12, versículo 31. E João capítulo 15, versículo 18. É a quinta conotação, tá? Da palavra mundo. Então eu acho essa quinta conotação, a gente tem que fugir dela, né? Não devemos nunca se opor a Deus. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades. Né? A palavra mundo para descrever duas grandes realidades. De que realidades são essas? Letra A, o planeta Terra, em que habitamos. Tá? Então a palavra mundo, tá? Descreve o planeta Terra em que habitamos. Salmo 19, verso 4. E B, que é a parte 2. As pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João, capítulo 2, versículo 15. A passagem de 1 João, capítulo 2, versículo 15, quando diz para não amarmos o mundo. O que o apóstolo João quer dizer com isso? Não amar o mundo. Tá? O que a gente aprende com isso? A ideia é a de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Tá? Então, quando diz que é para a gente não amar o mundo, tá? A ideia que temos a ideia que nos traz essa mensagem é que este mundo, né, tá? Ele é o contrário a Deus, tá? É o mundo da vaidade, é o mundo né, que fala mal uns dos outros e, né, se opõe contra Deus, tá? Mundo dos vícios, das infames, tá? Não, as condições, as vivências não condizem com a vontade de Deus. Tá? Deus não se compactua com o mundo desse jeito. E na epístola
Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis. Vai mostrar agora aqui os 3 níveis desse vício, né? Desses vícios. Primeiro, tá? Primeiro, concupiscência da carne. Segundo nível, concupiscência dos olhos. Terceiro nível, a soberba da vida. Então nós vamos ver aqui no segundo ponto, aqui nós falamos no primeiro ponto, da perspectiva bíblica da palavra mundo. E nós vamos ver no segundo ponto aqui, os 3 níveis de vícios infames, tá? Os 3 níveis. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. São níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Viu aqui? Vou repetir. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Letra A, a concupiscência da carne, né? É o primeiro nível, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Todo ato do corpo para fim maléfico e imoral. Então essa é a concupiscência da carne, tá? O que é a concupiscência da carne? A ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado. É uma natureza humana completamente dominada pelo pecado. Isso não tem importância não. Isso é coisa do passado, isso é coisa da antiguidade, isso é dos antigos, né? E é coisas que têm importância sim. Se a Bíblia fala, se a Bíblia condena, se a Bíblia não aprova, a gente deve fugir, tá? Letra B, vai falar da concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecida pela mídia, como por exemplo, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Tá? Então isso aí tem a ver com a concupiscência dos olhos, né? Tudo isso aí. É por isso que o cristão, ele deve evitar músicas, né, popular. As músicas populares, geralmente ela nos leva a isso, tá? Geralmente ela nos leva a isso aqui, ó. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação, tá? Você vê, vai para a mente. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas. Então você vê e você fica desejoso, né, por aquilo que você viu. Oferecida pela mídia, né? Aí fala e alguns das imaginação, tá? Alguns desejos da mente, que é, né, música, filmes, literatura, a arte, tá? É a arte para ceder aos desejos carnais. Então, precisamos também fugir da concupiscência dos olhos, como fugir das concupiscências da carne. E parte C, né, que é o terceiro aqui, vai falar do terceiro nível aqui, que é a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem. Soberba da vida, a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, sua vanglória e ateísmo. Tá? É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. É o homem, no caso aqui, para ficar mais fácil, é o homem se colocando no lugar de Deus, né? Trazendo aqui para o seu ego. Em vez de cultuar a Deus, agradecer a Deus pela saúde,
pela vida, pelo pão de cada dia, né? Às vezes agradecer a Deus pela esposa, pelos filhos, por tudo que Ele é, pela porta aberta, pelo emprego, né? Ele começa a colocar o seu ego, o seu eu. Não, eu consegui, eu fiz, eu faço, né? Eu tenho dinheiro, eu posso fazer, né? Não pode nada. É se vangloriando do que ele consegue, né? Aí fala aqui do ateísmo. O ateísmo são as pessoas ateias que não acreditam em Deus. Ela acredita muito no que vê, muito na natureza, né? Esses são os ateístas. Acreditam na natureza ou nele próprio. Se ele não fizer, se ele não conseguir, se ele não trabalhar, tá? Ele crê nele, é no dinheiro, né? É nele, no seu poder. Então, tudo isso aí leva o homem à sua vanglória, a se gloriar de si mesmo, tá? Então, é o homem da atualidade desprezando o Criador, tá? Ele se coloca no lugar de Deus, se torna uma oposição a Deus, tá? Essa é a soberba da vida. E se olharmos, né, a figura de Satanás, se voltarmos lá atrás um pouquinho, em Ezequiel capítulo 28, né, como disse aqui no início, a gente vai ver que é justamente isso, capítulo 28, versículo 12 e 14, a gente vai ver que é justamente isso que aconteceu com Lúcifer, né? Ele se vangloriou da sua beleza, do que ele fazia, né, diante de Deus, e de que a Bíblia vai dizer de que agradar a Deus. Então ele se vangloriou, né, e quis sentar acima do trono de Deus pela sua beleza, tá? Então a soberba da vida subiu até na mente dos anjos, tá? E Deus os expulsou do céu, de lá da sua glória, e se tornaram anjos decaídos por causa da soberba da vida, tá? Então tomemos cuidado com isso. Se Deus não fizer, né, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Nessas portas se abrir, Ele é Deus. Se não se abrir, Ele continua sendo Deus. E quem somos nós? Quem sou eu para questionar Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar aqui, o nosso comentarista, né, pastor Osiel Gomes, que é o nosso comentarista, né, ele encerra aqui esse terceiro tópico aqui com chave de ouro. Ele mostra para nós, né, um jeito de nós vencermos o mundo. Vencemos o mundo, tá? Diz aqui, ó, há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu, por meio de ideologias anticristãs, estilo de vida que não glorifica a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho, né? Então, a gente viu aqui que existe, né, um sistema carnal, tá, de ideologia anticristã, estilo de vidas, né, de vida, que não glorificam a Deus, tá? E formas contrárias aos valores do Evangelho. Tá? Precisamos vencer isso. Precisamos ser vencedor nisso. Tá? De que maneira? Então nós vamos ser vencedor. Aí ele explica aqui no finalzinho. Para vencer essas investidas é preciso o quê? Ter uma vida cheia do Espírito, né? Do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer: não se embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, tá? Para se vencer, tá? Ser vencedor, é preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21, tá? Além de ser cheio
do Espírito Santo, precisamos fazer a vontade de Deus para podermos vencer este mundo. Aí ele fecha aqui com chave de ouro. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, tá? Sujeitarmos a Deus. E fazer o quê? Resistir ao diabo, tá? São promessas, pois temos a sublime promessa, e ele fugirá de vós. Está em Tiago, capítulo 6, capítulo 4 e versículo 7. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tá? Resistir, está resistindo a todo momento. Resistir o diabo, resistir os desejos carnais, né? Que nos atrapalha na nossa caminhada celestial, e resistir o mundo, né? Com suas vaidades, né? O mundo é, como nós estudamos na segunda lição, é o caminho largo. Parece, né? Como eu disse aqui anteriormente, parece ser bom, mas o fim é a morte. O seu fim é a morte, tá? Então, a gente precisa estar enquadrado aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7, para a gente resistir, né? Vencer esses três inimigos que temos como cristão. Para concluir, né, na nossa conclusão, diz aqui, o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, você vai ler o seguinte, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Olha o que o apóstolo Pedro diz, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem que estar vencendo, estar vigiando, tá? Sendo calmo, com vigilância, orando, tá? Para ele não venha roubar a sua coroa, ele não venha roubar a sua bênção, né? Precisa estar vigilante. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Esse é o objetivo de Satanás, é o objetivo do diabo. É destruir as obras realizadas por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. Olha aí. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Aí ele encerra aqui com chave de ouro. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Tá? Aqui o apóstolo Paulo aconselha nos a andarmos em espírito, a vivermos em espírito. E Efésios 6 e 10, ele vai, né, nos aconselhar que não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades infernais. Então, ele termina aqui com essas duas referências, tá? E eu quero deixar aqui, já nesse finalzinho, e convite a você que não percam a aula no próximo domingo, tá? Onde nós vamos estudar sobre esses inimigos do cristão, tá? E você não perca a aula, porque eu dei uma pincelada, falei um pouco aqui do assunto, mas o professor, com certeza, ele vai ter algo muito melhor para falar com vocês na classe da Escola Bíblica Dominical, portanto, não falte. Se você mora aqui próximo à Assembleia de Deus Santo Antônio da Serra, eu estou te aguardando a partir das 8 horas na nossa igreja, tá?
Se você é da congregação também, não perca, tá? A partir das 8 horas, os nossos obreiros, nossos irmãos estão com essa responsabilidade de passar para você esta aula que é de tão grande importância. E se você não faz parte da nossa congregação, mas gosta de assistir minha aula, as aulas que a gente aqui passa, você não perca essas aulas na tua igreja, tá bom? Vá lá, que com certeza o professor tem comentários importantes e vai ser de muita valia, vai ser muito bom e você vai voltar para casa feliz, porque conheceu um pouco mais da palavra de Deus. É muito bom a gente estar estudando, estar fazendo parte desta EBD, né? Desses comentários que é tão gostoso sobre a carreira que nos está proposta. Deus abençoe a sua vida. Não perca a escola bíblica dominical, tá? Domingo às 8 horas. Vá na sua igreja. Deus quer falar bem alto ao seu coração. Quero orar por você neste momento. Quero agradecer, quero que você deixe aí, se puder, deixar seu comentário, dar um like, deixa seu comentário aí, se você está chegando nesta aula, se você está gostando, me ajude aí a crescer esse canal, se você puder divulgar esse canal, né? Compartilhar com alguém, né? Para que conheça aí o nosso canal. Eu tenho aqui no Instagram, se você quiser entrar no Instagram, meu canal no Instagram está Professor Márcio Coelho, tá com o Professor Márcio Coelho, eu tenho no Instagram, tem no TikTok também, que está Presbítero Márcio Coelho. Então, vocês podem me acompanhar aí, né, de uma maneira melhor, tá bom? E deixa seu like aí, deixa seu comentário, tá bom? Convida outros, compartilha esse vídeo para que a gente possa ser abençoado e continuar abençoando, tá? Meu ministério é esse, é falar da palavra de Deus, ensinar. Deus tem me chamado para isso e é um trabalho que eu gosto de fazer. E junto com você, né? Junto com o irmão, junto com a irmã, junto com você jovem, ainda fica melhor, fica mais gostoso a gente trabalhar. Porque o que será o professor se não tiver o aluno, né? Também o que será do aluno se não tiver o professor? O que será da igreja se não tiver o pastor, né? O que será da igreja, né, da escola dominical, o que será de um professor de escola dominical se não tiver lá o professor? E o que será do professor de escola dominical se não tiver os alunos? Então, né, a gente vê que tudo aí é uma porção, um ajudando o outro, e com certeza a gente vai chegar no céu, tá bom? Eu quero orar por você, sou grato a Deus pela sua vida, por você ser um inscrito no meu canal, tá bom? Eu fico muito feliz aí com os meus irmãos que fazem parte aí, tá bom? E você possa trazer outras pessoas para estar conosco também, aprendendo, estudando, nos ajudando aí a levar avante este ministério. Deus abençoe a sua vida. Eu quero estar orando por você e não perca a nossa EBD no próximo domingo. Oremos. Amado e soberano Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por esta oportunidade, Senhor, que tem nos dado. Senhor, de aqui, Senhor, aprendemos um pouco mais, ó Deus, da Tua Palavra. O Senhor continua sendo conosco. Meu Deus, que esse canal no YouTube, Senhor, continua sendo bênçãos para as vidas, ó Pai, aqueles que me assistam, aqueles, ó Pai, que, ó Deus, fazem parte comigo, Senhor, deste canal. Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor. Derrama a Tua chuva de bênção, a chuva seródia, sobre a vida, Jesus, de cada um, Senhor. Derrama a Tua bênção, a Tua unção e a Tua graça, meu Deus, sobre cada vida, Senhor, sobre cada coração, Senhor. Abençoa cada aluno, Senhor, que vai participar desta aula, Senhor Jesus, no próximo domingo. Deus, abençoa cada professor, cada superintendente, cada diretor, ó Deus, de escola bíblica dominical, Senhor, em cada igreja, que o Senhor pode estar usando, Senhor, e que possamos estar a cada dia
aprendendo, ó Deus, um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Ser conosco. Ó Deus, dá-nos a Tua bênção. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, ou seja, com todos os alunos que fazem parte do meu canal. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula, em nome de Jesus.